por mim, morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados. meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé. Foi ali pela fé que os olhos abri. E agora me alegro. E agora me alegro em sua luz. Abra João capítulo 19. Mas um dia senti Meu pecado e vi. meu pecado e vi Sobre mim a espada da sobre lei. mim a espada da lei. Apressado fugi. Apressado fugi. Em Jesus me Em escondi. Jesus me escondi. E abrigo E seguro abrigo nele achei. seguro nele achei. Foi na cruz, Onde um dia eu onde um vi dia eu vi meus pecados meus castigados em Jesus. castigado em Jesus. Foi ali pela Foi fé ali pela fé que os olhos abri. e os olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Quão Ditoso então então este meu coração, conhecendo o excelso amor, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na a cruz, sofrer lá na cruz para salvar para salvar um tão pobre tão pecador. pobre pecador. Foi na cruz, Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. foi ali pela fé. Foi ali pela fé E os olhos que abri. os olhos abri. E agora me alegro. E agora me alegro em sua luz. Curve a sua cabeça, coloque a mão nessa palavra. Espírito Santo, tenha liberdade entre nós. Fala conosco. Hoje celebramos a Páscoa do Senhor, a ressurreição daquele que nos trouxe a vida através da sua morte. Que venhamos, Senhor, desfrutar da vida do Senhor em nós, por meio das sagradas Escrituras. Pai, fala com cada criatura que aqui está, que aonde chega a minha voz, chegue salvação, chegue libertação, pois é isso que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém? João capítulo 19 vai retratar a morte do nosso Senhor Jesus, e no capítulo 20 a ressurreição. Eu quero trazer duas
duas coisas principais e importantes da morte e uma da ressurreição. Então, em João 19, eu quero ler do versículo 28 ao 37. Diz assim as Sagradas Escrituras: depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopor, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que, como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhes quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vos o creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E novamente diz outra Escritura: verão aquele que transpassaram. Diga graças a Deus. Então, aqui na morte do Senhor Jesus, nós temos não só a vitória sobre a morte, a vitória sobre os nossos pecados e a libertação do império das trevas, como também o cumprimento de palavras que já tinham sido pronunciadas há muitos e muitos anos atrás. Ora, na morte, as promessas ao qual os profetas haviam profetizado se tornou realidade. E até hoje nós temos visto e ainda veremos muitas promessas se cumprirem a cada dia. E eu queria que você se atentasse a isso, por quê? Porque tudo que antes de Jesus vir foi profetizado, nele se cumpriu. E tudo que ele deixou e disse e falou, em nós está se cumprindo. Ou seja, a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é mais, ela é mais atual do que o jornal que está correndo aí na cidade essa manhã de domingo. A palavra é mais
atualizada do que as notícias que sairão no jornal, na televisão, nos programas dessa manhã de domingo, porque a palavra de Deus, ela se cumpriu, ela se cumpre e ela continuará a se cumprir em cada ponto e vírgula, de maneira que não é possível, pessoal, ou não é cabível que você, vendo os cumprimentos, vendo que cada promessa se faz real, você fique indiferente a isso. Não é possível que você não abra os seus olhos, não é possível que você não desperte para um temor de buscar, de se santificar, de se entregar ao Senhor. Ora, na morte, eu quero destacar dois acontecimentos. Primeiro, versículo 28, tem uma palavra-chave que diz: tenho sede. Jesus disse o quê? Tenho sede. Ora, no Salmo 69, versículo 21, está escrito: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. O salmista profetizava. Alguém ouvindo diria: mas o que ele está falando? Do que ele está se tratando? De quem? Ou por que ele fala isso? Aí você vem em João 19, verso 28 e 29, diz aí: depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a aonde? No isopor, lá chegaram à boca. Aquilo que o salmista tinha dito lá atrás, anos e anos atrás, naquele dia, naquela sexta-feira santa, pela manhã, quando Cristo na cruz já estava há aproximadamente aí umas 6 horas, ele disse: tenho sede. E essa palavra, ela é forte, porque ela não só traz o cumprimento dessa profecia, como ela mostra a humanidade de Jesus. Porque ele diz: eu tenho sede, e é sede de água. Você tem sede de água? Você vive sem água? Quando Jesus diz: eu tenho sede, ele está dizendo: eu estou aqui encarnado, como homem, como você, como eu, e as mesmas necessidades nesse ponto Jesus teve igual. E ele disse: tenho sede. Por quê? Porque depois de tantas chicotadas, depois das mãos feridas, os pés, depois de todo o sofrimento, o sangue escorrendo, ele mostra aqui como a gente, ele sente dor, ele sente a aflição, ele sente, pessoal, a necessidade que eu, que você sentimos. E isso nos abre um leque muito grande de observações, porque Cristo sentiu na pele o que nós sentimos e milhares de vezes mais.
Bíblia diz que ele sentiu tudo isso calado, como ovelha muda, como aquela ovelha que é levada ao matadouro e vai sem dizer um A. E por quê, pastor? Porque ele tinha um plano. O pai tinha um plano com ele, e ele estava disposto a cumprir o plano. Vocês estão entendendo ou não? Tem pessoas que receberam de Deus um plano para a sua vida e não querem cumprir o plano, querem a realização, mas não querem cumprir o processo. Quando Jesus passa tudo o que passou e mostra a sua humanidade, ele está dizendo assim: eu venci o mundo, vocês também podem o quê? Vocês também podem vencer. Eu carreguei a dor, eu venci a dor, eu suportei a dor, e vocês também podem. Agora, muitos querem a promessa de salvação, mas não querem o processo de santificação. As pessoas querem o cumprimento da promessa de salvação, mas não querem o cumprimento do processo de santificação, que é de renúncia, que é de dor, que é de deixar o seu eu de lado, suas vontades, para obedecer às vontades de Cristo. E tem gente que diz: mas eu não suporto, pastor, eu não aguento. Aguenta. Não houve provação que Cristo permitisse nos passar que não fôssemos capazes de passar. Mas infelizmente as pessoas nem passou por lutas de verdade, já começam a murmurar, já começam a reclamar, já começam a jogar a toalha, começa até mesmo desacreditar daquilo que está escrito na palavra. E tudo por quê? Porque está passando um momento de dor. Minha amiga, meu amigo, nenhuma dor que eu venhamos passar pode se comparar àquela dor que Jesus passou. E se Ele passou pelo que passou, nós podemos passar pelo que nos é dado. Nós podemos passar pelo que nos é apresentado e passar sem murmurar, sem reclamar. Porque esse é o grande dilema de muitos que se dizem cristãos. Quando começam a enfrentar lutas, quando começam a enfrentar dificuldades, a primeira coisa é reclamar, é murmurar. Tem pessoas que têm na boca as lamentações, carrega nos lábios lamentações de dia, de tarde e de noite. Jesus, quando diz tenho sede, Ele está dizendo: eu como homem aguentei por você os cravos nas mãos, nos pés, e você não é capaz de aguentar uma luta, um dia mal, um dia difícil. Há quem já joga a toalha fora. Olha, nós devemos despertar para o verdadeiro significado da cruz. A cruz, pessoal, nos ensina que nada vem de mão beijada. A cruz nos mostra que renunciar é preciso, padecer por amor de Cristo é necessário. E
Pense você como pensavam os discípulos, os apóstolos, que quando percebiam que estavam sofrendo qualquer tipo de retaliação, de afronta, por causa do nome de Jesus, eles se alegravam. Tem alguns que quando passa hoje uma luta, já coloca a culpa e dizem: eu não vou mais na igreja, eu não vou mais buscar, eu não quero, não me chame mais para ir para a igreja. Meus irmãos, a cruz não é sobre trazer para nós água e sombra, é nos ensinar que a nossa vida tem que ser de sacrifício, tem que ser de renúncia, tem que ser de abdicação, tem que ser uma vida voltada para o Senhor verdadeiramente. E quando tivermos dificuldades, aflições, injúrias, injustiças, quando passarmos por dias maus, devemos olhar para o alto e dizer: glória a Deus. Não está escrito: em tudo dai graça? Ou não é assim? Em tudo dai graças. Agora, dar graças enquanto tudo vai bem é fácil. Dar graças enquanto tudo dá certo é maravilhoso. Dar graça enquanto a mesa está farta, até o incrédulo dá. Ou não é? Dar graças enquanto está tudo correndo bem, isso qualquer um faz. O verdadeiro cristão, ele dá graça na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora da provação, no dia mau. É na hora em que as coisas apertam, não sai da maneira que ele queria, não sai da maneira que ele gostaria. É nessa hora que se revelam os verdadeiros cristãos. E por que um dia mau? E por que um dia de aflição? E por que um dia ruim? Para que fique provado aonde se encontram os verdadeiros cristãos e aonde estão os falsos. Porque muitos se dizem cristão porque receberam uma bênção, só que a bênção vai passar. Se dizem de Deus porque receberam um milagre, o milagre vai passar. Receberam prosperidade, a prosperidade passa. E o dia mau ele vem. E ele vem quando você menos imagina. Ele vem quando você menos espera. Ele vem quando você não aguarda. Ele vem quando você não está preparado, no sentido de eu estou esperando o dia mau. Não. Ele vem quando você acha que tudo vai dar bom, e às vezes dá mal. E nessa hora percebemos os verdadeiros cristãos, que dizem: graças a Deus, graças a Deus. E a mulher de Jó diria: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó diria: Deus me deu bem, não aceitaria eu o mal? Ou seja, o que é bom eu aceito, o que é mal eu não aceito. O que é vitória eu dou graças, o que não é vitória, aí eu jogo na conta de Deus e abandono Deus. Ora, Cristo sentiu todas as emoções que você e eu possamos sentir, todas as dores, todas as aflições, mas pelo plano que havia sido proposto, ele aguentou firme.
pelo plano que nos está proposto, eu te digo, aguenta firme. Aguenta firme. Não olha para trás. Não olha para a vida de incrédulos. Se você soubesse o fim que vai dar a vida desses incrédulos, você não olharia. Ah, mas o meu irmão está prosperando, mas a minha irmã está vencendo, mas o meu familiar está lá na frente. Ele é incrédulo? Ele é incrédulo, pastor. Não olhe para a vida dele. Você não sabe onde vai dar o fim deles. E nem queira o fim deles. Aguente firme o processo. Jesus aguentou, porque havia um plano de salvação. Há um plano de salvação. Pastor, mas está tudo difícil, está tudo complicado. Eu estou no fundo do poço, estou numa situação desesperadora. Tem um plano. Tem um plano. Vocês estão entendendo ou não? Eu gosto muito, pessoal, de lembrar de uma imagem que tem no museu lá da França. Nesse museu tem uma imagem muito extraordinária que serve para o que está acontecendo aqui na morte de Jesus. É um quadro pintado, se você entrar na internet você acha, é checkmate. É um diabo e um jovem jogando xadrez. De um lado o diabo sorridente, feliz, como quem diz, checkmate, ganhei. E do outro lado do quadro um jovem cabisbaixo, como quem diz, perdi. E as pessoas vão, tiram foto, ficam paradas tentando entender aquela obra-prima que fizeram, aquela obra de arte. E certa vez um jogador de xadrez, campeão mundial, ele foi ver, e ele ficou observando aquela imagem, aquele quadro, e as pessoas viram, não entenderam muito e foram embora, foram ver as outras, e ele ficou concentrado naquela imagem. E alguém chegou e perguntou para ele: você não vai ver as outras imagens? Você parou nessa? Ele falou: eu parei, porque eu sou um jogador de xadrez, campeão mundial, e alguma coisa aqui não está certo nesse quadro. E ele falou: não, esse quadro é o checkmate que o diabo, 1000 anos à frente, deu nesse jovem. Esse jovem aí, ele perdeu para o diabo, por isso a imagem do diabo sorrindo, e o jovem cabisbaixo. E ele falou: não, mas tem algo errado. Por que tem algo errado? Porque o rei ainda tem uma jogada. Quando o diabo acha que já venceu, o rei ainda tem uma jogada. Ele falou: ainda tem uma saída, eu vejo, ainda tem um movimento que, se ele fizer, ele vence o diabo. Vocês vão ter que mudar o nome do quadro. Aquilo que você não vê, Deus já viu antes. Ainda tem um movimento para te salvar. Ainda há um movimento que Deus faz para salvar a sua alma. O diabo pode estar sorrindo, achando que ganhou, achando que venceu, achando que já deu o checkmate dele, mas ainda tem um movimento para Deus fazer, e Ele vai fazer na vida daqueles que, ao invés de murmurar, reclamar, permanece fielmente
propósito, passando pelos processos. Compreende ou não? Segunda coisa importante nessa morte, versículo 30: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou. Ô pessoal, isso aqui é muito forte. Está consumado, no hebraico significa tetelestai, ou seja, está tudo terminado, está tudo cumprido. É como se um pai desse uma responsabilidade para o filho. O filho vai, cumpre a responsabilidade, volta e diz: pai, tetelestai, está feito. Também era colocado, carimbado, quando alguém, por exemplo, pagava uma dívida. A pessoa ia lá com a precatória, ia lá com os documentos, pagou a dívida, paguei. Aí carimbava, tetelestai, está cumprido, terminada essa dívida. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo: pai, a obra que o Senhor mandou eu fazer está feita, aquilo que o Senhor me designou eu realizei, fiz como o Senhor ordenou, está consumado. Ô pessoal, você já parou para pensar? Jesus na cruz, dizendo está consumado. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo todos os pecados já estão aqui. Os pecados de toda a humanidade já estão aqui. Já estou carregando, já estou sofrendo, já estou sentindo, já estou com todos os pecados que eles cometeram, que eles cometerão até o último dia da vida deles. Você consegue imaginar o peso de tudo isso? Carregar o fardo, o seu fardo, às vezes você acha pesado. Tem pessoas que não aguentam e dizem: eu vou tirar minha vida, é ou não é? Porque não aguenta carregar o fardo dela, e o fardo das escolhas dela, das escolhas dele. Jesus carregou os meus, os seus, os nossos, o de toda a humanidade naquele momento, e ele disse: está consumado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou todos os pecados. Então entenda uma coisa, entenda de uma vez por todas: não é o que você faz que te salva, não é o que você faz que te salva, não é o que eu faço. Ele é pastor, pregador do evangelho, isso levará ele à salvação. Não tem nada que façamos que nos diga isso nos levou à salvação, nada. O que nos leva, o que nos traz, o que nos levará à salvação foi o que ele fez na cruz. Mas eu me converti para ser salvo. A pergunta não é se você se converteu, é por que você se converteu. Eu deixei o pecado para ser salvo. A questão não é que você deixou o pecado para ser salvo, é por que você deixou. Não está em você, nada do que você faça dirá: por isso eu fui salvo. Eu fui salvo porque eu confessei minha fé e eu aceitei Jesus. A questão é por que você aceitou. Porque na cruz ele carregou tudo. Na cruz ele levou o seu pecado, ele levou os nossos pecados. Então tudo estava sobre ele, todo o mérito é dele. Ao crer em Jesus,
eu apenas, como é que eu poderia dizer? Eu apenas mostro o efeito do que ele fez. Agora eu não perco mais. Isso aí é só o efeito do que Jesus fez. Agora eu vivo para Cristo. É o efeito do que ele fez na sua vida. Jesus não esperou você se converter para entregar a vida por você. Jesus não esperou você olhar lá nos altos dos seus 40 e poucos anos, depois de aprontar tanto na vida e dizer: agora eu me converto, agora eu aceito Jesus. Ah, é? Agora eu vou morrer por você. Agora que você aceitou, agora que você se converteu, agora eu vou morrer por você. Foi assim? Não. Antes de você levantar o pé para dizer: eu vou a uma igreja, Cristo já tinha morrido por você antes. Então você não tem mérito, eu não tenho mérito nenhum, zero. Jesus fez tudo. Agora eu te pergunto: quem crucificou Jesus? Foi Pilatos? Foi os judeus, os fariseus? Você já parou para pensar? Foi os soldados romanos que levaram ele à força. Quem crucificou Jesus? Quem? O próprio Pai. O próprio Deus crucificou seu filho. Pilatos disse: você não sabe que eu tenho autoridade para te colocar em liberdade ou para te matar? Deus falou: nenhuma autoridade vem se não for dada do Pai. Se o Pai quiser, você faz. Se o Pai não quiser, você não faz nada. Pedro falou: Senhor, nós vamos lutar, nós vamos brigar por ti, ninguém vai tocar em ti. Arreda Satanás, porque não cogita das coisas, é de Deus ele ir para a cruz, é de Deus. Foi o próprio Pai que colocou o Filho na cruz. Está escrito: agradou o Pai moê-lo. Agradou o Pai moê-lo. O Pai se agradou de fazê-lo. Por quê? Para me salvar, para te salvar. Não, fique de pé. Você não está ouvindo o que eu te falei. O próprio Pai sacrificou o Filho, se agradou de moê-lo na cruz, para me salvar, para te salvar. Para salvar você, filho. Para salvar você, filha. Para você fazer o quê? Corpo mole na hora da aflição? Para fazer corpo mole na hora do dia mau? Para fazer corpo mole nas provações? Não! Para olhar para o alto e dizer: graças te dou. Graças a Deus. Ele agradou de moer o Filho dele na cruz, para que a gente, na hora da aflição, diga: que assim seja. Deus está no controle, louvado seja o Senhor. Deus me deu, Deus tirou. Se Deus deu, graças. Se Deus tirou, graças, porque de alguma maneira Ele sabe o que está fazendo. Mas as pessoas às vezes não compreendem isso. As pessoas às vezes não entendem o que Cristo fez na cruz. E acha que porque está desempregado, acha porque está passando uma temporada mal, um dia ruim, Deus não existe, Deus não está com ela, Deus desamparou ele, Deus não ouve ela. Ora, aonde está a sua crença? Aonde está a sua fé? Pessoal, diante de um cenário desse, é até pecado
E é pecado a gente murmurar, a gente reclamar. Vocês estão entendendo, não? É pecado a gente reclamar. Pastor, mas eu estou passando uma luta. Continue lutando, você vai vencer. Eu estou passando dificuldade. Continue guerreando, você vai sair dela. Mas em tudo dê graças. Em tudo exalte o nome do Senhor, para a vergonha de Satanás, que já achou que tinha te vencido, que já achou que tinha te dado o nó final. E Cristo na cruz te deu a saída, me deu a saída. E como poderemos nós receber tamanha salvação? Perdeu tempo reclamando com problemas dessa vida passageira, mundana, que logo se vai. Ora, não está certo. Fui claro? Tome assento. Então o próprio Deus levou o Filho à cruz. Isso mostra que o plano de Deus é antes que houvesse mundo, antes que houvesse céu, terra, mar, já havia um plano de salvação. Então em tudo há Deus, em tudo, em absolutamente tudo há Deus. Fui claro, pessoal? Agora, versículo 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem o quê? Eu acho engraçado como a religiosidade cega as pessoas. A preocupação deles era com o Shabat, o sábado. A preocupação deles era: bora, sexta-feira, já está tarde, já deu quase 3 da tarde, não, bora. Vamos quebrar logo a perna, porque aí morre logo, e a gente fica livre para cumprir o grande sábado da Páscoa. É o principal sábado do ano. Nós cumprimos a lei, então nós temos que se preparar para o sábado. Ora, cumprir o sábado é maravilhoso. E matar o inocente? Nós não podemos faltar com o sábado, mas podemos faltar com a injustiça. Porque eles disseram: solta Barrabás e crucifica. É para você ver o perigo da religiosidade. A religiosidade mata e ainda diz: estamos fazendo isso em nome de quem? Em nome de Deus. A preocupação deles era cumprir o ritual. É igual essa semana. Eu fui aqui esses dias no açougue, um monte de gente comprando peixe, e alguns brincando: rapaz, não vai comer carne não, essa semana que é pecado. Comer carne é pecado. Falar da vida dos outros, se prostituir, roubar, encher a cara. Não, pecado é comer carne. Ou seja, vamos comer o peixe, porque nós não vamos pecar comendo carne. A hipocrisia está estabilizada no mundo. As pessoas não percebem quão ignorantes estão se tornando, porque não conseguem enxergar um palmo à sua frente. Vocês estão entendendo ou não? O camarada passa o ano todo brigado com seu pai, com a sua mãe, não se fala, mas chega na sexta-feira santa: eu vou lá ter com meu pai,
pai e minha mãe e estou levando meu peixe. Porque pecado é comer carne. Comer carne é que é o problema. Traga para mim que eu faço churrasco. Traga a carne que eu faço churrasco. Vocês estão entendendo ou não? Então, igual Jesus, tudo que vier a mim não lançarei fora. Ô pessoal, nós não podemos viver na ignorância do mundo, na religiosidade. A religiosidade mata a fé do irmão, mata a fé da irmã, mata a fé de qualquer pessoa. Agora, a palavra, ela não pode voltar vazia, ela tem que se cumprir. E havia uma promessa em Zacarias 13, versículo 1, que diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Por que eu falo isso? Porque quando foram quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto. Aí o que fizeram? Ao invés de quebrar, furaram o lado. Quando furaram o lado, saiu sangue e água. A água da purificação. A água que nos purifica de todo o pecado. Ou seja, o profeta Zacarias disse: uma fonte foi aberta. Alguém diria: mas do que ele está falando? Que fonte é essa que vai purificar o pecado? Será que vai abrir uma fonte aqui nesse deserto? Não, era ele profetizando o que aconteceria com Cristo. Então, mais uma profecia que se cumpre, mais uma profecia que se torna verdade. Então, as profecias do antigo, muitas delas se tornaram real já no novo com Cristo, e as do novo está se cumprindo hoje. Como assim, pastor? Ora, ele disse que haveria fome, não tem fome hoje na terra. Ele disse que haveria peste, não há peste na terra. Ele disse que haveria guerra e rumores de guerra, não existe. Mas tem uma coisa forte que está se cumprindo. Paulo disse que no final dos tempos, os homens se tornariam amantes de si mesmos, arrogantes, presunçosos, avarentos. Eu pergunto: isso está ou não está se cumprindo? Homens desobedientes, pessoas presunçosas, olhar altivo. É o que mais tem hoje, a gente arrogante. Pessoas que amam a si mesmo e não está nem aí para os outros. É a palavra se cumprindo, é a palavra se realizando. Então tudo que é falado vem e se faz verdadeiro. Então diz, versículo 32: foram pois os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro quebraram, e ao outro que como ele fora crucificado também quebraram. Mas tem uma profecia aí. Tem uma profecia em Salmos 34, 20. Repete comigo: e ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Alguém diria: mas o que ele está falando? Jesus, nem o osso dele se quebra. Por quê?
Porque o sacrifício tem que ser perfeito. O sacrifício não pode ter defeito. Quebraram os outros dois. Quando chegaram em Jesus, já está morto. Furaram. Profecia ao não quebrar, profecia ao furar o lado de Jesus. Então, em toda morte, nós vemos o cumprimento das profecias do nosso Senhor. Amém? Agora, a ressurreição. João 20, versículo 13. Só passar uma página para frente. No terceiro dia, no domingo, Maria Madalena foi ter com Jesus no sepulcro, foi lá ver o corpo, foi lá chorar, levar um bálsamo precioso. O anjo apareceu, versículo 13, João 20, verso 13, e disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei aonde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé. E viu Jesus? Quando ela virou para trás, ela viu quem? Vírgula. Mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, a mesma coisa que o anjo perguntou: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria! Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Fique de pé. Jesus fez uma pergunta extraordinária, que eu faço a todos aqueles que ainda não são convertidos: a quem buscais? A quem buscais? As pessoas aí fora estão à busca da felicidade, à busca de um casamento, à busca de uma prosperidade, à busca de uma satisfação, à busca de algo que venha preencher o vazio na alma que está gigante, está um buraco no peito. Maria Madalena, nas primeiras horas da manhã de domingo, buscava Jesus. Jesus aparece primeiramente a uma mulher. Pastor, mas por que a uma mulher? Ora, porque foi a mulher que foi buscá-lo. Quem foi de manhã buscar ele? Foi os discípulos? Foi Pedro? Foi Lucas? Foi Mateus? Não, foi a mulher, Maria Madalena, aquela a quem Jesus expulsara 7 demônios, aquela mulher ao qual Jesus libertara. Isso é interessante. Ô pessoal,
Só quem teve verdadeiramente uma experiência com Deus dá valor às coisas de Deus. Você pode ficar 10 anos na igreja, se você não tiver uma experiência com Deus, as coisas de Deus nunca vai fazer tanto sentido para você, nunca vai ser tão preciosa para você, nunca vai ser tão relevante para você. Você vai e faz, você vai lá, você vai e participa, mas não tem relevância, não tem, sabe, uma verdadeira, sabe, aquele anseio, aquele primor, não tem, porque não tem experiência. Maria Madalena tinha tido uma experiência, viveu uma vida de sofrimento, endemoniada. Jesus libertou ela dos demônios. Ela, diferente dos discípulos, como Pedro, que se escondera quando ele foi preso, ela foi caminhando atrás de Jesus. Ela foi seguindo Jesus, ela foi de perto observando. Olha aqui, pastor, a Bíblia não fala sobre os discípulos ao lado da cruz, enquanto Jesus estava sendo crucificado, mas as mulheres estavam lá, Maria estava lá. Eu acho isso muito forte, porque naquela época as mulheres eram rejeitadas, eram deixadas de lado. As mulheres, meu caro, não era nem contada quando fazia contagem, mas Jesus veio justamente para quem é rejeitado. Jesus veio justamente para quem ninguém quer dar oportunidade, ninguém quer dar nada. Foi para uma mulher que ele apareceu, mas porque ela buscou lá, ela acordou cedo, se é que dormiu, e chegou cedo, viu o túmulo aberto, e disse: cadê o meu Senhor? Os anjos primeiro disseram: a quem buscai? Lá disse: o meu Senhor, se vocês tiraram, me digam onde está, que eu vou levar o corpo, eu vou cuidar. A Bíblia revela, às vezes, muito mais o amor das mulheres para com a obra de Deus do que de homens, sabia? Muitas das vezes as mulheres mostraram muito mais amor à obra, porque isso aqui é amor à obra. O corpo é o corpo, Jesus já tinha morrido, mas ela estava preocupada com a obra. E ela acorda cedo, se é que dormiu, e vai ao encontro. E o anjo primeiro diz: a quem buscais? Ah, Jesus, cadê ele? Aí ela vira e ela vê Jesus, mas ela não percebe. Isso aqui é interessante também. Quando a gente vive na emoção, a gente se deixa ser tomado por emoção, porque ela estava lá chorando. Quando você se deixa levar pela emoção, você deixa de ver muitas coisas que Deus está querendo te mostrar. Vocês estão entendendo ou não? A fé tem que ser racional e o que? Inteligente. Mas na emoção, no choro, ela só dizia: cadê o Senhor? Cadê? Me diz. Aí ela virou, viu Jesus, mas não reconheceu. As lágrimas não deixou ela ver o que estava diante dela. Mas a ovelha conhece a voz do pastor. Quando Jesus disse: Maria, ela falou: mestre. Quem é de Cristo ouve a voz de Cristo. Pode o mundo falar na sua cabeça, pode o diabo falar no seu ouvido, pode o inferno alugar um triplex na sua cabeça para falar. Quando Cristo fala, você ouve. Quando Cristo fala, você obedece. Quando Cristo fala, você diz: Senhor, é o Senhor.
Vocês estão entendendo? E é tão forte que Jesus disse: Maria, Senhor, não me detenha, vai e anuncia essa obra, que o Senhor vive. Nós temos que anunciar a esse mundo que Cristo vive, e que Ele salva, e que Ele tem uma jogada, Ele tem uma saída, Ele tem um movimento para fazer, para tirar o mais perdido do mundo e trazê-lo para a redenção. Ele tem um movimento para fazer com aquele que está lá no presídio, com aquele que está lá no hospital. Ele tem ainda um movimento para aquele que é cracudo, drogado, viciado. Ele tem um movimento, e um movimento para salvar ele, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Fui claro? Então nada que aconteça nessa vida vai me fazer murmurar, blasfemar, reclamar. Ô pessoal, eu não sei você, nesse mundo eu estou só de passagem, a minha casa não é aqui. Vocês estão entendendo? A minha morada não é essa, a minha morada está por vir, porque Ele vive. Posso crer no amor. Pastor, para quem é a Santa Ceia? Para quem crê nisso, para quem crê que Ele vive, que Ele é o Senhor da sua alma, e por Ele, para Ele, você quer viver os seus dias. Coloque a mão no seu coração, eleve o seu pensamento a Ele. Aleluia. Que essa ceia revele Cristo na sua vida como nunca antes. Oh, quão cego e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu, o seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Aleluia. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé, que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aí onde você está,
Fale com Deus, converse mas com um Deus. dia senti Apresente a sua vida diante meu dele. pecado e vi Se prepare para sentar à mesa com o Senhor. a espada. Se prepare para cear com Cristo nessa manhã. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei.